Atenção Brasil, notícia urgente sobre a crise política na Venezuela. A casa caiu para Nicolás Maduro. Eu falei para vocês que o círculo estava se fechando e realmente isso está sendo concluído. Olha só a informação que acabou de chegar, eu já vou soltar o vídeo para vocês, tá? A Organização dos Estados Americanos acaba de aprovar a resolução que pede que o governo Maduro divulgue todas as atas eleitorais na Venezuela e prove que realmente ganhou as eleições. Caso contrário, terá que fazer a transição de governo para o seu opositor Edmundo González. Vou mostrar a seguir também o posicionamento de Lula. Vocês vão ver o vídeo aqui, né? Quando Lula saiu de cima do muro, falou que não reconhece Nicolás Maduro como presidente da Venezuela até que ele mostre essas atas para o mundo também. Então o Brasil saiu de cima do muro e veja mais o que Joe Biden falou sobre o posicionamento do presidente Lula e sobre o que está acontecendo dessa ditadura da Venezuela, tá? Agora o Brasil e o mundo tá contra Nicolás Maduro. Estados Unidos, União Europeia, mais de 21 países já falou. Nicolás Maduro vai ter que apresentar todas as atas e provar que realmente ganhou as eleições. Caso contrário, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, já está na cola de Maduro, porque a própria Organização dos Estados Americanos, a OEA, pediu, né, juntamente com 30 ex-presidentes de Estado, que o TPI fizesse essa prisão de Maduro caso ele não apresente essas atas. Vamos ficar agora com a reportagem sobre essa aprovação da resolução que pede que Maduro apresente as atas eleitorais. Em seguida a gente volta a comentar. Fica com o vídeo. No tema da eleição, mas para falar da Venezuela. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, aprovou por consenso uma resolução que pede que Nicolás Maduro divulgue finalmente as atas eleitorais. Aqui no Brasil, Lula classificou o governo de Maduro não como uma ditadura, mas uma categoria nova que o presidente lançou, um regime desagradável. Vamos tentar entender o que é isso, conversando com a Fernanda Ruvenar, que está ao vivo em Brasília, e trazer esse e outros desdobramentos da crise. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Renata, a você e a todos. Essa resolução da OEA exige que a Venezuela respeite o princípio da soberania e cobra a preservação de todos os equipamentos usados no processo eleitoral, incluindo os resultados impressos de todas as sessões de votação, além do respeito à liberdade de expressão e à garantia do exercício pleno de manifestação política. O texto, porém, não deve ter um efeito prático, já que a Venezuela deixou a OEA em 2019 por decisão de Nicolás Maduro. Quase 3 semanas após as eleições, a pressão internacional contra Maduro continua também em outras frentes. Estados Unidos, União Europeia e representantes de mais 20 países assinaram um documento em que também exige a divulgação das atas de votação e cobram o fim da repressão violenta à oposição. Em outra iniciativa, um grupo de ex-chefes de Estado da América Latina e da Espanha enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo que ele colabore ativamente no sentido de colocar um freio no Estado policial e repressor na Venezuela. Aqui no Brasil, em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente Lula disse discordar da nota divulgada pelo PT, reconhecendo Nicolás Maduro como reeleito. Na mesma entrevista, Lula afirmou que não há ditadura no país. Vamos ouvir. O partido não é obrigado a fazer o que o governo quer. Pessoal, você já vai ver o posicionamento de Lula, né? Mas como a repórter aí falou, o Lula ele não aprova aquele posicionamento do PT, que a gente sabe que após as eleições, após a votação, o PT já saiu na frente apoiando o Nicolás Maduro, né? E o Lula ele falou, eu não apoio o que o PT falou, né? Porque o PT é uma coisa, o governo é outra coisa, né? Mas fica com o vídeo e entenda a seguir. Depois a gente vai falar aqui sobre o que Joe Biden achou sobre o posicionamento de Lula, né? O Lula falou que não acha que a Venezuela é uma ditadura, né? Tem um regime aí um pouco pesado, desagradável, mas não chega a ser uma ditadura. Acompanhe o vídeo. E nenhum governo é obrigado a fazer o que o partido quer. Mas o senhor acredita na nota do PT? Então não, eu não concordo com a nota, eu não penso igual à nota, mas eu não sou da direção do PT. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura.
Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Pessoal, inclusive, né, Maduro respondeu à altura. Após Lula sair de cima do muro, o Maduro, inclusive, respondeu, né, sobre esse posicionamento de Lula, falando o seguinte, né, Lula, eu não cobrei que você provasse para o mundo que ganhou as eleições de Bolsonaro aí no Brasil. Porque houve um questionamento também de Bolsonaro com o presidente Lula. E Maduro falou isso para ele, né? Passou na cara. Eu não cobrei de você, Lula, que você provasse para o mundo que ganhou as eleições no Brasil. E agora você está me cobrando isso? Então aquele elo entre o presidente Lula e Nicolás Maduro acabou, pessoal. Após esse posicionamento de Lula, acabou aquele elo da Venezuela com o Brasil, tá? Olha só o que disse o presidente Joe Biden após o posicionamento de Lula, né? Olha só. Em carta, Joe Biden e 30 chefes de estados, né, que é justamente os chefes de estados da Organização dos Estados Americanos, disse que Maduro tenta ganhar tempo em rejeitar a ideia de novas eleições na Venezuela, né? Porque a gente sabe que Lula, ele propôs, né, que Nicolás Maduro fizesse novas eleições na Venezuela ou apresentasse essas atas e provar democraticamente que ganhou as eleições, né? E aí Maduro não aceitou essa proposta de Lula, claro, né? Porque ele está fazendo uma ditadura, essa é a verdade, né? Não quer entregar o governo. Edmundo Gonzalez levou essas eleições até que Maduro prove ao contrário, né? Então Nicolás Maduro não aceitou a proposta de Lula e ainda jogou na cara dizendo que quando Lula ganhou as eleições no Brasil e foi questionado por Bolsonaro, a gente sabe que houve aqueles atos, né, nas ruas em prol de Bolsonaro para tentar fazer aquela reviravolta, né? Então Maduro falou que não cobrou do presidente Lula que ele mostrasse para o mundo que realmente ganhou as eleições. Então acabou o elo, como eu falei, o elo entre Lula e Nicolás Maduro, né? Então o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou que Maduro está tentando ganhar tempo, né? Enrolando, não apresenta essas atas, está tentando ganhar tempo para poder manobrar o sistema na Venezuela. Agora, de fato, o bicho está pegando, como eu falei para vocês, o círculo está se fechando para Nicolás Maduro, né? Agora, com essa aprovação dessa resolução que exige que a Venezuela divulgue essas atas eleitorais para provar que ganhou as eleições ou não, Nicolás Maduro vai ter que provar para o mundo, ou então o Tribunal Penal Internacional vai entrar em ação e vai efetuar essa prisão de Nicolás Maduro a qualquer momento, caso ele não prove para o mundo que realmente levou essas eleições na Venezuela. Pessoal, eu vou ficando por aqui, vou voltar a qualquer instante com mais informações. Se caso Nicolás Maduro apresentar essas atas ou resolver fazer a transição de governo, ou até mesmo se efetuarem a prisão de Maduro, eu volto a qualquer instante trazendo para vocês em primeira mão essa notícia para vocês. Forte abraço, fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber o nosso próximo vídeo e ficar por dentro da informação. Até logo!